Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, vamos falar nessa edição do PB Desporto, eu, Antônio Júnior, direto aqui de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, no Brasil, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e é claro, iremos discutir o sorteio que definiram, né, os confrontos da fase oitavas de final, mata-mata da Libertadores, faltando ainda, claro, a definição do confronto do Grêmio, ainda terá 2 jogos pela frente, nessa fase de grupos para a equipe gaúcha, também do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma pincelada nos jogos que marcaram retorno da competição nesse último final de semana. E, é claro, a conquista, mais uma, né, do Real Madrid, o maior vencedor disparado da maior competição de clubes do mundo, que é a Champions League, com destaque, é claro, para ele, Vinícius Júnior, brasileiro, que começou a carreira no Flamengo e hoje é o melhor jogador do mundo na atualidade. E, é claro, a chegada do Mbappé, que será mais um companheiro, mais um jogador a agregar nesse time estrelado do Real Madrid. Antônio Manuel Góes, sem perder tempo, vamos falar desse sorteio realizado hoje, que marcou os confrontos, né, definindo os confrontos da próxima fase da Libertadores da América, faltando ainda apenas, é claro, a definição do confronto do jogo do Grêmio. A gente vai passar aqui os jogos e você vai analisar de forma mais aprofundada. O Atlético Mineiro encarando o São Lourenço da Argentina, River Plate Talleres, né, o clássico argentino, vai pegar fogo, hein? Nessa fase da Liberta, o Júnior Barranquilla enfrentando o Colo-Colo, o Júnior da Colômbia e o Colo-Colo, a equipe chilena, Bolívar e Flamengo, mais uma vez se encontrando, jogaram na fase anterior, Nacional do Uruguai contra o São Paulo, clássico brasileiro que promete muito, Palmeiras e Botafogo, né? O jogo que já está sendo chamado o jogo da Leila contra o John Textor, né? E também, é claro, a definição do adversário do Fluminense e do Grêmio, né? O Grêmio vai jogar ainda contra o Iachupato nessa terça-feira, fora de casa, e vai finalizar a sua campanha nessa fase de grupos contra o Estudiantes da Argentina no próximo sábado. E aí teremos a definição. Podemos ter Fluminense e Grêmio, ou o Grêmio contra o Peñarol, Fluminense contra o The Strongest. Antônio Manuel Góes, direto ao assunto, sem perder tempo, boa noite. Vamos analisar a Libertadores da América e esse sorteio. Um abraço. Boa noite, Júnior, amigos do PB Desporto. Pois é, você disse Fluminense e Grêmio. Grêmio é o Huachipato. O Huachipato hoje também tem 8 pontos. Pois é, a gente o Grêmio, queremos crer que o Grêmio tem melhor time e poderá passar, mas tudo é possível, né? O Huachipato está na briga, né? Então, até porque o Huachipato joga nesta terça-feira, amanhã, em casa, contra o Grêmio. O Grêmio que termina a sua participação na fase de grupos no próximo sábado, dia 8, contra o Estudiantes, já eliminado, né? O jogo será exatamente no Couto Pereira, que hoje é a sede provisória do Grêmio, né? É em Curitiba. Pois bem, temos aí você falou desse clássico brasileiro aí, entre Botafogo e Palmeiras. Primeiro jogo, o jogo será exatamente no Engenhão, porque o Botafogo, o Palmeiras é o líder do seu grupo. É um jogo que vai, como já se fala, realmente fala isso, vai ser a disputa entre Leila Pereira e John Textor, né? Exatamente, o Palmeiras do futebol, empresa, entre aspas, mas que tem mecenas, contra o Botafogo do clube empresa da SAF, né? Do Botafogo, do grupo do John Textor. Realmente é um jogo muito interessante. O Flamengo vai jogar contra o Bolívar. Ele provou no jogo do Maracanã, nos 4-0, que é muito mais time, claro. E naquele jogo lá, o primeiro jogo que perdeu por 2-1, Júlio, é bom lembrar que o Flamengo jogou com a equipe desfigurada, em função de uma série de questões de lesões, etc. e tal, e até de uma questão tática do próprio treinador. O jogo foi 2-1.
É claro que o Bolívar teve chance de até ampliar esse placar, não conseguiu. E o que vale é o placar final, 2-1. Mas no Maracanã, o Flamengo deu um passeio do Bolívar. Então, da história, se ele vai fazer o primeiro jogo no Maracanã, depende do Flamengo fazer um bom resultado no Maracanã, ir tranquilo lá para os 3.640 metros de La Paz. Tudo bem. O Atlético Mineiro vai jogar contra o São Lourenço. São Lourenço, time do Papa, né? São Lourenço. São Lourenço da Almagro, era assim o nome anterior, né? Da Almagro. O clássico, né? Clássico, não sei se eu chamaria de clássico, entre Tajeres e River Plate, porque, na visão do torcedor argentino, o clássico mesmo, clássico, River e Boca. Havia antes outros clássicos, né, no passado, Estudiantes, Independientes, também ninguém lembra mais, clubes já foram campeões da Libertadores, né? Campeões do mundo, inclusive, não é isso? Acho que não estou enganado, né? Pois é, então da história. Para os clubes brasileiros, acho que está de bom tamanho, excluindo o jogo que junta dois brasileiros, o Botafogo e o Palmeiras. Então, vamos aguardar aí a decisão, porque o Peñarol, que é segundo do seu grupo, segundo grupo do Atlético Mineiro, vai receber o Grêmio ou então o Huachipato, né? Aliás, vai receber um dos dois, porque o Grêmio e o Huachipato, um deles cai, né? Um deles sai da disputa. Pois bem, e o São Paulo, uma grande surpresa com o argentino lá, que está subindo, não perde para ninguém. Venceu nesse domingo o Cruzeiro por 2-0, mas venceu, bem, jogo duro, em que o Cruzeiro teve tudo na mão para fazer um bom placar em cima do São Paulo Júnior. Não fez. E então a história, quem não faz, leva, não é? Essa é a regra que vale para todo mundo. Resultado, conseguiu empatar a duras penas e no comecinho do segundo tempo, o gol de desempate que garantiu a vitória por 2-1 da equipe tricolor do Morumbi. Falar em Morumbi, Júlio, vou fazer aqui o meu protesto e já vai direito. Quem quiser que diga, quem quiser que por conta do patrocínio do São Paulo, da marca de chocolate, estão chamando aí da empresa Morumbis. Isso para mim é uma idiotice. O nome é Morumbi. Morumbi é o bairro do Morumbi, estádio do Morumbi, e não vou alterar por conta de. Até porque nós aqui não temos nada a ver com isso, não é? Então, o estádio do Morumbi, o jogo do Morumbi, foi exatamente ontem em que o São Paulo venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1. Mas, enfim, essa é a Libertadores que se nos apresenta com o Brasil tendo entre 7 e 6, no caso do Grêmio cair, né? Acredito que o Botafogo, o Brasil, estará representado por 7 equipes, a Argentina por 3, Uruguai por 2, o Chile por 2 ou 1, o Colo-Colo, então, o Huachipato, se entrar, a Colômbia com o Júnior Barranquilla e a Bolívia com 2. Imagina a Bolívia, né? Com 2. O Strongest está classificado e o Bolívar também. Posso estar enganado, mas eu acho que é o melhor desempenho de times bolivianos na Libertadores, senão é um dos melhores. Desde que o mundo é mundo. Pois é. Mas vamos. É isso aí, Júlio. Beleza, mas a gente vai passar para a Sul-Americana. Só uma colocação rápida aqui. Esses jogos, né? O Grêmio, de fato, né? Você colocou que tem aí o adversário de amanhã, né? O Huachipato, mas o Grêmio depende, né? Por exemplo, se ele empata amanhã e vence por 2 gols de diferença ao Estudiantes jogando no Couto Pereira, jogando em casa, né? No próximo sábado ele será o primeiro colocado. E aí fica definido o confronto do Fluminense com o The Strongest e o Grêmio pegando o Peñarol. Né? Se o Grêmio vencer os 2 jogos, ele passa para 12 pontos. Aí ultrapassará o Strongest em 2 pontos. Mas tem que fazer. Sim, agora eu estou só colocando aqui na suposição, se ele empata, né? Empata amanhã, por exemplo, 0-0, 1-1,
mas ele vence, aí ele vai para o último jogo, uma vitória, ou se ele fizer resultado, claro, no jogo de amanhã, fizer, por exemplo, 1-0, 2-0, né, uma vitória, até um empate no próximo jogo, já vai dar a classificação. A gente está colocando porque o jogo é fora, claro. O adversário de amanhã está na briga ainda, né, mas o Grêmio está realmente com todas as chances, mesmo apesar desse período todo, né, que ficou sem treinar, de avançar como primeiro colocado. Vamos passar então para a Sul-Americana, né? Para a Sul-Americana, ainda temos vários jogos que vão ser definidos, porque ainda falta definir, né, confrontos com o vencedor de alguns, com o vencedor de alguns playoffs. Mas vamos analisar então, né? Já temos inclusive jogos aí, tem pelo menos o jogo você vai passar tudo a limpo, o Red Bull Bragantino vai encarar o Barcelona, né? Você vai confirmar aí. Só há dois jogos definidos, é o Barcelona do Equador contra o Bragantino e o Cerro Porteño do Paraguai contra o Atlético Paranaense. O restante, vejamos então o restante. Teremos aí clubes ainda que, por exemplo, que estão aguardando os playoffs. Quais são? Fortaleza, eu esqueci aqui, eu escrevi agora aqui e não estou vendo. Do Brasil, o Cruzeiro, Corinthians, o Cuiabá, o Cuiabá, olha, Fortaleza, Cuiabá, Lanús, Racing, Belgrano, Independiente Medellín, o Cruzeiro e o Corinthians estão aguardando exatamente os playoffs para conhecerem os seus adversários. E o Esportivo Ameliano, também do Paraguai, está esperando aí também o vencedor. O Ameliano, já esqueci o Ameliano no meio, esqueci o Ameliano. Pois é. Então, os jogos serão a partir de 16 de julho, de jogos dos playoffs. Entendeu? Serão realizados. E as oitavas da Sul-Americana começarão no dia 13 de agosto, Júnior. Beleza. Vamos então passar agora para o Campeonato Brasileiro, né? Que teve um fim de semana que marcou, aí a volta do Campeonato Brasileiro, após 2 semanas em consequência da paralisação pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Bons jogos e um jogo com 7 gols, uma goleada do Flamengo histórica, a maior goleada nos confrontos para o Flamengo, né? No confronto com o Vasco da Gama, que saiu na frente, 1-0, mas o Flamengo, numa reação fantástica, aplicou 6-1 na equipe do estreante, o técnico português, mais um, né? A comandar uma equipe no Brasil, e que estreia para um técnico português, né? Foi um presente de grego. O Álvaro Pacheco, que celebrou muito, comemorou muito aquele gol, né, golaço do Vegete. Aliás, ontem foi a tarde, né, a tarde dos grandes gols, né? Tirando aquele último gol do Gabigol, um gol normal, mas os outros gols, realmente, pinturas, hein, Antônio Manuel Góes? Daqui a pouco ele vai analisar também os outros jogos. Pois é, veja bem, o treinador ex-Vitória de Guimarães, que na realidade ele tem pouco tempo como treinador de uma equipe principal, assim, uma equipe, né? O principal time dele no campeonato português, no futebol português, é o Vitória de Guimarães, né? Ele passou um longo tempo como assistente técnico, né? Das equipes, mas tudo bem. E deixou o Vitória de Guimarães bem classificado, né, na última temporada portuguesa. E o Álvaro Pacheco, popularmente conhecido como Boina, né? Por usar uma boina, né? Inclusive, em tom jocoso, dizem que ele ontem recebeu 6 boinas de presente do Flamengo. Pois é, rapaz, que situação, hein? Agora, vê bem, vamos agora fechar a coisa seguinte, de maneira objetiva. Claro que ele entrou, ele fez o papel dele, né? Tá tentando, ele veio para o Brasil, então a pergunta é essa. A situação em que o Álvaro Pacheco veio para o Brasil. Veio para o Brasil, contratado pela 777, e quando chega no Brasil, quando chega aqui ao Brasil, quem deverá assinar o contrato dele é quem não tem direito de assinar o contrato. Que poderá assinar o contrato provisoriamente, veja bem, em cima de uma liminar concedida ao Vasco Associativo, com o Pedrinho, presidente do Vasco Associativo, à frente, mas uma situação totalmente surreal, em que o dono de direito absoluto, né, de uma empresa é afastado
da gestão da empresa e colocam um sócio minoritário de apenas 30% e que ainda não integralizou essas ações, porque não vai ter dinheiro para integralizar, a verdade é essa, mas essa é outra questão. Mas a verdade é o seguinte, a questão ainda está sob júdice. O Vasco, o Pedrinho, o Vasco conseguiu uma segunda vitória no pleno do TJ do Tribunal do Rio de Janeiro. Já era esperado. Agora, isso vai com recurso para não sei se é o STJ ou o STF. Eu acredito que vai acabar no STF, porque a defesa da 777 vai arguir a questão de inconstitucionalidade, porque uma decisão judicial não pode desfazer o domínio de direito de um grupo que é majoritário, 70% de uma empresa. Isso não pode, isso não existe na justiça, nem no Brasil, no direito, nem no Brasil, nem no mundo. É um item qualquer que crie uma possibilidade desse tipo, porque tudo foi decidido, Júlio, como já falei aqui anteriormente, em questão de possibilidade. O juiz, você tem essa... Não, o Vasco, tendo visto a sua história, poderá... Não existe isso. Para fechar a história, é a 777 que está realmente em maus lençóis. Há uma possibilidade, veja bem, o 777 é dono, ele até aqui cumpriu tudo. O Vasco está torcendo para que a 777 não pague os 300 milhões que tem que colocar até setembro. Olha bem, se a 777 não colocar, ela perde tudo que colocou, para ficar bem entendido para quem nos acompanha. Só que a pergunta que eu faço, onde é que o Vasco vai arranjar dinheiro? Onde é que o Vasco tem o Vasco falido vai arranjar dinheiro? Até porque o Vasco vai atrás de investimento. Júlio, já dissemos aqui isso. Você acha que investidores do estrangeiro, sabendo do que aconteceu, dessa manobra jurídica que retirou o proprietário de direito, de fato e de direito, de uma empresa e colocou um minoritário, algum investidor vai querer se aventurar nisso? Claro que não vai. Custa-me crer, até porque aquela questão de Palmeiras, de Crefisa, esqueça isso, isso já foi desmentido, não existe mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses 300 milhões fazem parte de um aporte para a integralização das ações. Aí, digamos, o 777 sai de campo, decide retirar, decide perder o dinheiro. Não acredito. Tudo bem, vai perder o dinheiro que colocou até aqui, desde o ano passado, né? Desde o ano passado, quando levantou o Vasco foi e saiu da Série B, graças a 777, né? Bem, se ela está mal das pernas no mundo inteiro, se quer se desfazer dos seus clubes, isso é outra questão. Mas acontece que dentro da SAF, Vasco da Gama, ela está cumprindo rigorosamente todas as suas obrigações. Você não pode antecipar, isso. Não. Mas se ela não, se a 777 não depositar, isso é outra questão. Então você vai saber exatamente um dia após a data de setembro prevista para esse aporte. A questão é essa. Então, a gente vai esperar, a gente vai ver, vai esperar, vai acompanhar, né, o desenrolar dessa situação. Eu quero fechar o seguinte, Só para fechar, chega o treinador numa situação de incerteza. Aí, claro, ele levantou, foi lá, o Vasco, agora. Ele, com certeza, não conhecia o time do Vasco e outra coisa. O Vasco foi para cima do Flamengo e realmente o Flamengo estava cozinhando ali para entender o jogo. O Vasco foi lá, aos 8 minutos, aquele gol realmente belo gol de um artilheiro, todo mundo sabe, né? Claro. Acho que houve ali uma maior marcação mais em cima, até do Alan, que era o mais próximo, né? Acho que nem ele acreditou naquela volta, mas o jogo, problema do Alan, né? O fato é que fez o gol. Mas o Flamengo foi, se recompôs, mesmo antes de empatar, o Flamengo já tinha dominado as ações. Aí, na hora que fez o gol do passe de Arrascaeta pelo alto para o Cebolinha, ali, naquele momento, não sei por que razão, o Vasco jogou a toalha. Júnior, jogou a toalha por conta da sua limitação técnica. Houve, assim, nitidamente, é claro que o Flamengo, né, pelos jogadores que tem, pela qualidade, né, do plantel, era normal que o Flamengo fosse para cima e com a qualidade dos jogadores pudesse, né, fazer virar o jogo. Só que contou com a contribuição nos primeiros 2 gols, pelo menos, ali,
de falhas claríssimas, né, da defensiva do Vasco. Mas, Júnior, foram falhas, mas é bom seguida. Os gols saíram mais por conta da superioridade técnica, do talento dos jogadores do Flamengo, do que das falhas. Porque é o seguinte, o Vasco da Gama se mostrou altamente vulnerável. Porque o Flamengo fez o que quis, dominou o jogo, tocou a bola para um lado para outro, com uma paciência, mas com velocidade. Né? E no segundo tempo, de forma claríssima, só deu o Flamengo, até porque o Vasco perdeu um jogador expulso, né? O zagueiro. Sim, mas com aquela expulsão ou não, o Vasco da Gama, não quero falar no placar, mas até porque, vamos bem, o placar foi até há muita piada. Olha, quando até Gabigol fez gol, aí o árbitro disse, vou encerrar agora, e acabou o jogo. Tudo bem. Isso é brincadeiras à parte. Só relembrando os gols aqui, Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, né? Arrascaeta fazendo o quarto. O Bruno Henrique, numa jogada também genial do Arrascaeta, e o Gabigol fizeram os gols do Flamengo, o Vegete, o gol único do Vasco da Gama. Para a gente finalizar esse jogo, né? E a gente prosseguir, vamos falar também da conquista, a grande mais uma, né? Do Real Madrid, só passando aqui todos os jogos, o Grêmio com o time praticamente em reserva, poupando os jogadores para o jogo de amanhã, pela Libertadores, foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2-0, Vitória perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0, Fluminense decepcionante, vem jogando mal, já não é de hoje, empatando com o Juventude em casa por 1-1, no jogo que o Juventude foi, assim, opinião geral, merecia a vitória, né, empatando em 1-1, e o Juventude teve ainda um jogador expulso, olhe bem. O Cuiabá perdeu para o Internacional por 1-0, o Botafogo, fora de casa, derrotando o Corinthians, uma bela atuação do Botafogo. O Flamengo e Vasco 6-1, como você relatou bem, a gente já passou aqui. Atlético Mineiro empatando com o Bahia fazendo também uma bela campanha no campeonato. Até o líder perde no Flamengo, né? No saldo de gols. Criciúma sendo derrotado pelo Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras já nos acréscimos, o Palmeiras jogando mal mais uma vez, e o São Paulo 2-0 no Cruzeiro, além do Fortaleza 1-0 no Atlético Paranaense. A gente passando agora para... Há um jogo nesta quarta-feira atrasado, entre Cuiabá e Vitória, vai ser feito na capital, vai ser realizado na capital do Mato Grosso. Bem lembrado. Vamos passar então para a Champions, né? A Champions League, a maior competição de clubes do futebol mundial. E falando do jogo, mas falando em primeiro lugar, que festa! Não é à toa que essa torcida do Borussia Dortmund, né, com a sua muralha amarela, é considerada a torcida mais animada da Europa, a que faz a maior festa, uma das torcidas mais... E foi de arrepiar aquela festa. Porque a torcida do Real Madrid é aquela torcida mais, né, tranquilinha, sentadinha, aquela palminha, jogadinha e tal. A do Borussia Dortmund... Júnior, em termos de festa, a Champions League ficaria com o Borussia Dortmund, tá? Com certeza. Não, invadiram, né? Invadiram o estádio. Agora, por mais que é aquele negócio, Borussia Dortmund na primeira etapa, né, tentando ali, criando chances, mas, meu amigo, é aquela questão. Eficiência, jogar com o Real Madrid, uma equipe que mesmo quando não joga bem, mesmo quando está longe do seu melhor, tem jogadores como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, o Bellingham e tantos outros, né? E ainda mais você desperdiçar... Modric, 38 anos, né? Pois mas você desperdiçar... Inclusive, disse que já no fim do jogo ele estava pedindo a bengala já para se segurar. Você desperdiçar chances contra o Real Madrid, aí no segundo tempo, quem tem Vinícius Júnior, que olha, é aquele negócio, eu digo o seguinte, se não quiserem dar o prêmio para ele de melhor do mundo, o prêmio que se lixe. Problema deles. Problema do prêmio. Porque o Vinícius Júnior é o melhor jogador da atualidade disparado. 23 anos, jogador que vem brilhando, e mais, o primeiro jogador brasileiro a fazer 2 gols numa final seguida, né, de Champions League. Um jogador que está sobrando, e a vitória 2-0 com um gol dele. Analise rapidamente essa vitória, essa conquista, mais uma, o maior campeão da Champions. E detalhe, hein, a chegada do Mbappé, confirmado hoje, como mais um jogador, né, fraquinho, né?
para esse time de estrelas do Real Madrid. Como é que vai ser? Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior, Mbappé, Endrick, quem mais? Tem mais outro, mas que eu até esqueço, tanta gente. Diz que o Real Madrid vai fazer o seguinte, vai ter Real Madrid A e Real Madrid A1. Não é nem B. E o Ancelotti está muito preocupado como é que ele vai administrar tanto jogador bom. Mas a verdade é que aliás, o Mbappé, né, só reforçando, foi anunciado hoje numa novela que superou qualquer novela da Janete Claire, né? Porque há anos que vem falando, olha, o Mbappé vai para o Real Madrid. Aí chega no final da temporada, não vai ficar mal. Agora ele vai, não vai. E finalmente, anunciado hoje, aliás, a página, né, a página do Real Madrid, enfim, no X, né, que é o ex-Twitter, né, ficou totalmente congestionada, porque acesso para tudo que era, muitos acessos, o anúncio oficial, e agora mais um craque, Mbappé, no Real Madrid. Agora o Ancelotti vai ter que realmente pensar como é que vai armar o time, né? Olha, no primeiro tempo eu coloco o fulano, no segundo eu coloco outro, dependendo do adversário, a gente vai ver como é que escala. É bom você ter um plantel assim. Júnior, jogador do aniversário, não, tá dispensado, vai aniversário, vai comemorar seu aniversário com a família, está desobrigado de jogar. Júnior, é tal história, a gente diz isso de maneira na brincadeira, mas o Real Madrid realmente mostrando que é disparado, grande, apesar do... Eu respeito, claro, e tiro o chapéu para o Manchester City, para Guardiola, também, apesar de Ancelotti ser o grande, o maior ganhador de títulos, mas o Guardiola é um revolucionário. A verdade é essa, né? Um revolucionário. Né? Então, se você pega o Guardiola e coloca no Real, você não sabe o que vai acontecer. É outra questão, é outro tipo de jogo, né? É outro estilo de jogo. Né? Mas a verdade é essa, que o Ancelotti realmente, com esse elenco, essa constelação de jogadores, então, em qualquer galáxia, qualquer ser de qualquer galáxia, que iria ter esse grande problema, tanta gente para escalar apenas 11. Eu digo só algo mais. O futebol agradece, né? Porque como é bom você ver um time que mesmo no dia abaixo, não é? E o Real Madrid teve algumas partidas assim, mas ele tem jogadores decisivos que no momento de genialidade, o conjunto do Real Madrid é fantástico. Você citou bem Modric, né? Aí tem o Bellingham, tem o Rodrigo, tem tantos outros jogadores, um timaço. Então, por mais que todos os méritos e elogios para o Borussia Dortmund, chegou à final, né, aquela festa da torcida, o time é realmente um time bom, mas o Real Madrid está no outro patamar, como diz o grande filósofo, né, Bruno Henrique, está num outro patamar. Mas, Antônio Manuel Góes, vamos finalizar então essa edição aqui do PB do Esporte. Analisamos com pinceladas aqui o sorteio, né? Sorteio aí da próxima fase da Libertadores, faltando essa definição do Grêmio, né, do Fluminense. Também, né, os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro, com esse placar elástico, a maior goleada, Flamengo 6-1 no Vasco, na chegada do Álvaro Pacheco, e a Champions, né, com a conquista mais uma, né, do Real Madrid e a chegada do Mbappé. Alguma colocação a mais para a gente fechar, Antônio Negócio? Uma palavra que teria dito o Álvaro Pacheco depois do jogo lá, sentado ali, olha, ele repetiu ontem, não sei se você viu a coletiva, ele repetiu que ele era o responsável, sabe por quê? Sabe por quê? Ele sabe que todo mundo sabe que ele não tem culpa nenhuma daquilo ali, então ele trouxe para ele, porque é uma maneira diplomática, né? Inteligente, né? Isso, né? Agora, lá no canto, depois que passou tudo, ele lá no canto tomou o banho dele, chegou no hotel, olhou assim para as quatro paredes. Caraças! Você pensava que ele dizia a palavra, né? Caraças! Na verdade foi outra, mas tudo bem. Essa fica por mim. Não precisa ter mais nada. Ele olhou assim e disse: onde vi amarrar a minha burra? Pois é, né? Vamos esperar. Agora,
E o próximo confronto do Vasco será nada mais nada menos fora de casa com o Palmeiras, do grande amigo dele, o Abel Ferreira, mas que no campo, esqueça a amizade, porque o Palmeiras vai querer ganhar. Aí jogo à parte, né? Tem nada a ver. É isso aí, a gente vai fechando mais uma edição do PB do Desporto, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A gente volta numa próxima edição falando mais do mundo do futebol. Todos um abraço e até a próxima!